Se você está precisando organizar melhor as suas planilhas aí no seu dia a dia na empresa, no mercado de trabalho e assim vai, cara, essa aula é para você. Nessa aula a gente vai falar sobre a função classificar, uma função mais recente ali do Office 365. Então, inclusive, já recomendo você a verificar se no Excel você tem a fórmula para poder verificar. É tão simples quanto clicar em alguma célula, apertar o igual e colocar classificar, e aqui ó, já aparece em primeiro. Se estiver aparecendo para você é porque você tem o Office 365 e essa aula vai te ajudar demais. Fechado? Então, a gente vai falar sobre organização de planilhas, sobre priorização ali em níveis de classificação, sobre como organizar da melhor forma possível para que você possa melhorar as suas análises. Fechado? Dito isso, bora para a aula. Ó, desde já é um prazerzaço te ter aqui, eu sou o Caio, atualmente eu estou como especialista de Excel aqui na Atuar, é um prazer mesmo ter você aqui nesse vídeo. Desde já, vou te pedir para poder deixar o like nesse vídeo que eu prometo entregar a melhor aula possível para você, então deixa o like aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal também, tem sempre aula nova, cara, gratuita aqui de Excel, de Power BI no nosso canal, então se inscreve no canal para sempre estar acompanhando a gente e não se esqueça também que o material que eu vou usar nessa videoaula aqui tá para download. Então assiste essa aula, vê tudo, aprende tudo e depois faz o download do material e aplica aí no dia a dia porque Excel você tem que praticar. Fechado? Dito isso, vamos lá. Aqui na nossa planilha a gente tem as seguintes informações. Data de compra na coluna A, cliente na coluna B, filial em que aconteceu aquela compra ali na coluna C, produto que foi comprado na coluna D e o valor de compra aqui na coluna E. Só que repara que tá meio desorganizado aqui, né? Tipo, a data de compra tá 15/3/2023, 25/9 de 2023, e aí depois vem 12/7. Enfim, os clientes também não têm nenhum critério de organização, por exemplo, ordem alfabética. Filial, mesma coisa. Produto, mesma coisa. Valor, mesma coisa, né? Tipo, menor, maior, ou do maior pro menor, enfim. Tá tudo meio que misturado aqui, não tem uma organização clara aqui. E é exatamente para isso que a gente vai aplicar a função classificar. Fechado? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cabeçalho aqui, ó, vou selecionar todo mundo aqui, vou chegar aqui na coluna A, na célula A1, vou chegar e vou apertar Ctrl Shift seta para a direita, só para poder selecionar todo o cabeçalho. Selecionei todo mundo, vou apertar Ctrl C no nosso teclado. Depois eu vou replicar essa planilha aqui para o ladinho para a gente poder conseguir comparar uma a outra e a função classificar vai puxar as informações dessa planilha aqui para que a gente possa organizar essa base. Fechado? Então esse é o passo a passo. Legal, vou chegar aqui e vou aqui na coluna H, vou literalmente apertar Alt no nosso teclado, Alt CVL, fechou? Apertei Alt CVL. O que esse tal de Alt CVL faz? O Alt CVL ele vai conseguir copiar determinada informação mantendo a proporção. Repara que a coluna H estava aqui ó, pequenininha, mas aí quando eu colei ela veio para esse tamanho aqui. Fechou justamente que ele manteve a formatação, o alinhamento, melhor dizendo, além da formatação do que a gente trouxe aqui. Fechou? Dito isso, vamos lá. Para a gente poder organizar os nossos dados, vamos abrir a função classificar. Eu vou chegar aqui na célula H2 e vou abrir igual classificar. Ó, já apareceu aqui a primeira célula, não preciso digitar até o final, vou apertar um Tab para entrar na fórmula. E assim que a gente entra na fórmula, o Excel ele já me pede o primeiro argumento da fórmula, que é a matriz. Basicamente o Excel tá me perguntando, beleza, a gente vai classificar quais dados, cara? Ponto. É isso que ele tá me perguntando. E eu tenho que falar para ele quais são os dados, qual é a base de dados que a gente vai classificar. Beleza, então eu vou chegar aqui na minha célula A2, que a gente vai classificar, e vou selecionar da célula A2 até a última célula dessa base. Como é que eu faço isso usando atalhos? Cliquei na célula 2, depois Ctrl Shift seta para baixo, depois ainda com Ctrl Shift pressionado, uma setinha para a direita. Então eu selecionei, olha aqui ó, na barra de fórmulas, tá igual classificar A2 até E50, que é a última célula da nossa planilha, ok? Depois vou subir aqui um pouquinho só para a gente voltar lá para cima. Depois disso, vou apertar um ponto e vírgula. Logo depois disso, de selecionar a matriz, o Excel está me perguntando o índice de classificação. O que é isso? Basicamente ele está me perguntando assim, beleza, você quer que eu classifique mediante qual coluna? Qual coluna você quer que eu use como principal critério de classificação? Aqui eu entendi qual é a matriz que a gente tem, mas dentro dessa matriz eu tenho vários dados diferentes. Eu tenho tipo data de compra, eu tenho o cliente que comprou, eu tenho a filial, tenho o produto, eu tenho valor. Então qual que é a coluna que você quer que eu use como critério para classificar? E aí eu vou ter que responder isso para ele. Como eu respondo isso para o Excel, eu tenho que falar a posição da coluna da esquerda para a direita em que eu quero usar como critério. Então, por exemplo, aqui na nossa matriz, a data de compra é a coluna número 1.
cliente é a coluna número 2, filial é a coluna número 3, produto é a coluna número 4 e valor é a coluna número 5. Beleza? Então, dito isso, vamos usar um caso aqui em que a gente vai usar a coluna de valor como índice de classificação. Por isso, eu vou botar 5. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna é a coluna de valor. É mediante essa coluna que a gente vai classificar. Depois, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, para a próxima informação que a célula está me pedindo. Legal? Ele está me perguntando aqui. Legal, entendi que eu vou classificar a coluna de valor. Mas qual é o critério? É ascendente, ou seja, do menor para o maior, ou descendente, do maior para o menor? Nesse caso, a gente vai usar o ascendente, ok? Só por didática aqui, legal? Então, para poder usar o ascendente do menor para o maior, eu vou apertar 1. E aí, repara, tá aqui, ó, 1 traço é ascendente, menos 1 é descendente. Vou usar 1. E o último argumento da fórmula é esse aqui, ó, por col. O Excel está perguntando se a gente quer classificar essa matriz aqui por colunas, por organização das colunas, ou por linhas. Como essa base aqui, a gente está nutrindo ela, esse registro aqui, ó, conforme as linhas da nossa planilha, então eu preencho a data, depois o cliente, depois a filial, e assim vai, linha a linha, eu vou usar esse critério. E aí, para poder classificar por linha, eu tenho duas opções. Eu posso escrever falso, ok? Ou eu posso simplesmente colocar 0. 0 no Excel é igual a falso. A fórmula PROC-V, por exemplo, tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre ela. A gente usa muito o 0 no final da fórmula. Então, coloquei aqui 0, fechei o parênteses e aí eu posso dar o Enter. A função classificar literalmente despejou, colocou aqui todas as informações da nossa planilha ao lado, só que organizada com a informação de valor. Lembra que a gente colocou ascendente? Então tá aqui, ó, do menor para o maior valor. Tá aqui o menor valor dessa tabela ao lado é 4.631. Ó, depois eu passo um pouquinho, 4.659, 4.737, 4.798 e assim vai. Cheguei até um pouquinho para o lado aqui para você poder ver melhor. E aí, repara, ó, conforme eu vou descendo, os valores vão aumentando. Esse foi o critério que ele usou para poder classificar a nossa planilha. Beleza? Outras informações bem interessantes dessa fórmula aqui. Aqui na célula H2, que foi onde a gente construiu a nossa fórmula, a gente consegue ver aqui na barra de fórmulas exatamente a fórmula que a gente construiu. E se eu apertar F2, ou se você tiver no notebook FN F2, ok? Para poder entrar na fórmula, eu consigo ver nessa célula aqui a fórmula que a gente aplicou. Porém, nas de baixo, ó, quando eu estou navegando aqui nas células de baixo e tal, ao longo dessa matriz, repare que a barra de fórmulas ela fica completamente cinza, ok? Esse é um recurso de novas funções aqui, de algumas novas funções do Office 365, em que o Excel chama de despejo, de despejar. Então eu faço uma fórmula numa determinada célula, aqui na H2, e o Excel despeja, porém eu não consigo apagar, eu não consigo alterar outras células. Se eu chegar aqui e apertar Delete nessa célula aqui, ó, o Excel não deixa. Cheguei aqui na célula do Rio de Janeiro, J31. Se eu apertar Delete, ele não deixa. Beleza? Então, é um critério aqui, é um jeito que essa fórmula se comporta. Então, para eu poder alterar, eu tenho que sempre voltar lá na origem, na H2, para eu poder alterar a fórmula classificar. Então, bora alterar. Para eu poder entrar na fórmula, eu aperto F2. E aí, para eu poder navegar por essa fórmula aqui, eu posso navegar com a setinha, ó. Vamos alterar algumas coisas aqui. Ao invés de mexer na parte de valor, eu vou apagar esse 5 aqui. E agora eu quero classificar mediante os produtos. Então, se eu quero classificar mediante os produtos, qual o número que eu tenho que colocar aqui? Lembra? Data de compra é a primeira coluna, cliente é a segunda, filial é a terceira, produto é a quarta coluna. E aí, se eu altero de 5, né, para 4, repara que agora ele está classificando de ordem ascendente ali todos os produtos. Ou seja, em ordem alfabética, praticamente ali, né, de A a Z, todos os produtos. E aí, primeiro veio a câmera, depois veio o celular, depois veio mesa, notebook e por último veio tablet, beleza? Então, foi exatamente a ordem que ele seguiu. Vamos seguir alterando aqui, ó. Se eu apertar F2 de novo e agora trocar de 1 para menos 1, ou seja, em ordem descendente, ou seja, de Z a A, e depois apertar Enter, repara que ele inverteu tudo agora, ó. Tá tablet, tá notebook, tá mesa, celular e assim vai. Tranquilo? Então, eu posso fazer essas alterações também. Outro ponto interessante de você observar, eu cheguei mais um pouquinho aqui pro lado, aqui na nossa tabela original, a data estava com formato de data aqui, ó, 15/3/2023, o valor estava com formato de moeda aqui de valor, e aqui quando a gente usou a função classificar, não estava com essa formatação, ok? Então, essa função ela não consegue puxar a formatação necessariamente, beleza? Mas isso não tem nenhum problema. É só eu chegar aqui nessa coluna, selecionar todo mundo, né? Então aqui chegar na célula H2, Ctrl Shift seta para baixo. Depois disso, eu posso chegar aqui, página inicial, em geral, clicar aqui, ó, e botar data abreviada.
e aí ele consegue pegar a formatação para todo mundo ali dentro daquele intervalo. E a mesma coisa eu posso fazer para valor, Ctrl Shift seta para baixo, beleza, selecionei todo mundo ali, chego aqui em geral e agora eu vou trocar para moeda. E aí repara que os dois agora estão na mesma formatação, belezinha? Então acho que é interessante de observar esse ponto também. Se eu chegar aqui na célula F2, eu posso seguir ajustando, ok? Eu posso trocar de 4 agora para 3. E aí, se eu troquei para 3 agora em ordem descendente, ele está classificando primeiro todo mundo da filial de São Paulo. Vou chegar um pouquinho para o lado aqui, ó, para você poder ver. Todo mundo da filial do Rio de Janeiro, todo mundo da filial de Porto Alegre e assim vai, tranquilo? Então, é bem interessante compartilhar esse ponto contigo. Outras coisas super interessantes. Se eu chegar aqui no final da nossa matriz inicial aqui, da nossa planilha inicial, e eu nutrir essa planilha aqui, vamos supor que eu tenho novos registros de vendas. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, 17/11/2023, o Caio, lá no estado do Rio de Janeiro, comprou um celular no preço de R$5.000, beleza? Repara que quando eu escrevi isso aqui, a função classificar não está mostrando essa informação aqui na coluna ao lado, né? Na planilha ao lado. Ó, eu procuro o Caio aqui, ó, eu só consigo achar essa informação, mas essa já estava lá, beleza? Aqui eu inseri lá na matriz original, ela não está aparecendo aqui. De forma diferente que, se eu chegar no meio da nossa matriz original, vou chegar aqui, por exemplo, na linha 11, selecionar essa linha aqui dentro da matriz, ou seja, Shift, setinha, 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 selecionei todo mundo, apertar Ctrl Shift mais, depois clicar aqui em linha inteira, só para poder adicionar uma nova linha, e agora eu vou adicionar um dado aqui. Se eu chegar e colocar a data de compra em 15/3/2023 também, beleza? De 2023. Depois, colocar aqui o Caio comprou na filial de São Paulo um celular, beleza? No valor de R$5.000. Olha quem está aparecendo aqui em cima já, ó. Caio, São Paulo, celular, R$5.000. Diferentemente de lá embaixo, quando eu inseri esse Caio aqui, ele não está aparecendo na nossa base. Show, o Excel ele não reconhece aqui novos registros justamente porque quando a gente inseriu lá na célula H2, a nossa função estava pegando da A2 até a E51. E aí, quando a gente chega aqui, a gente vê que esse registro está na E52, está na linha 52, melhor dizendo, né? Ele para aqui na E52. Então, a função classificar, a matriz da função classificar, ela só está pegando até certo ponto, né? Ela só está indo até a 51 e o nosso está na 52. Fechou? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Qual que é a melhor dica que eu posso te dar? Eu vou apagar esse novo registro aqui, ó, selecionei todo mundo, apertei um delete, tranquilo, apaguei esse novo registro. Qual é a melhor dica que eu posso te dar aqui nesse caso? Vou chegar aqui na função classificar, apertar um F2 e só vou organizar. Vamos classificar dessa vez por valor de novo. Vou apertar 5 aqui, depois eu vou apagar esse -1, vou deixar só 1 e ele vai seguir classificando do menor valor para o maior valor. Legal? Dito isso, a gente já viu que quando eu consigo inserir no meio aqui da nossa matriz, ele consegue preencher lá, ele consegue deixar anotado lá, beleza? Mas quando registra aqui no final, ele não está pegando. Dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa matriz aqui de registros original nossa em uma tabela, ok? Um recurso de tabela no Excel, porque assim a função classificar ela vai entender que ela tem que puxar os dados daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa função classificar do lado, eu vou selecionar a nossa tabela com Ctrl T, selecionei toda a tabela, fechou? Depois disso, aqui na guia página inicial, eu vou chegar aqui ó, em formatar tabela. Então, deixa eu repetir o processo contigo. Cliquei em alguma célula aqui dessa tabela, apertei Ctrl T no teclado, vim aqui na guia página inicial, formatar como tabela, depois vou clicar em algum modelo aqui, ó, deixa eu dar um cancelar, formatar como tabela, eu tenho várias opções aqui, laranja, azul, amarelo, vou clicar nessa mais clara aqui, beleza? Ele já está me perguntando onde estão os dados da tabela. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim, minha tabela tem cabeçalhos, na data de compra, cliente, filial, produto e valor, dou um ok, beleza? E aí, assim que eu formato como tabela, ele já aparece nesse exato visual aqui pra gente, né? Que foi o que eu escolhi, tranquilo. E aí, a magia da coisa vem exatamente agora. Se eu chegar aqui embaixo de data de compra, apertar igual, classificar e executar a fórmula de novo, eu posso muito bem chegar aqui nessa célula da nossa tabela. Ó. Repara que assim que eu clico
na primeira célula da tabela, né, na célula A2, na primeira célula de preenchimento, ele já está aqui, ó, tabela 3, data de compra. Até melhor, eu vou apagar esse cara aqui e vou apagar a função classificar e vou chegar aqui na tabela, clicar em design de tabela e olha o nome que o Excel está dando para a nossa tabela, ó, tabela 3 é o nome que ele está dando. Eu vou batizar a tabela aqui, eu vou dar um novo nome para ela. Eu vou apagar essa tabela 3, cliquei aqui, ó, apaguei tabela 3, tranquilo, e vou colocar aqui, ó, atuar, tranquilo, é o nome da tabela agora. Fechou? Escrevi atuar e dei um enter. Legal? Essa tabela agora se chama atuar. Beleza. Vou chegar aqui em data de compra e vou colocar igual, classificar, tab para entrar na fórmula. Depois ele me pergunta a matriz. Ao invés de selecionar a matriz toda, o que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui, ó, atuar. Já aparece, ó, nem preciso escrever até o final. Atuar, ele já reconhece toda a tabela. Muito interessante, né? Ponto e vírgula. Índice de classificação, você já sabe muito bem o que é qual que é a coluna que eu quero usar como critério de classificação. Eu quero usar a coluna de valor, que é a coluna 5, por ordem de classificação ascendente, né, do menor valor para o maior, por coluna, no caso eu quero classificar por linha, então 0, fechei o parênteses, dou Enter. E aí, olha que interessante, ele já puxa a nossa classificação, até aqui a gente já tinha feito, né? O grande interessante é que, se eu chego aqui no final e adiciono na data de 23 de 3 de 2023, que o cliente Caio comprou na unidade do Rio de Janeiro um celular no valor de R$7.000 e dou um Enter. Olha quem está aparecendo aqui, o Caio, que foi esse cara que eu acabei de registrar. Tranquilo? Então ele já está aparecendo aqui. Como a formatação a gente fez somente até essa linha aqui, você está lembrado? Eu vou chegar, eu posso muito bem clicar aqui e formatar de novo, né? Chegar aqui na página inicial, em geral, data abreviada, aqui na parte de valor, clicar nesse 7.000 e assim vai, e clicar em moeda. Ou eu poderia formatar a coluna inteira também, ok? Zero de problema, mas eu queria muito te mostrar essa questão do registro, ó. Até desci um pouquinho aqui para você poder ver. Se eu criar um novo registro, 23 de 4 de 2023, o Igor agora, ele comprou lá em São Paulo um notebook, ok? No valor de um notebook muito barato, no valor de R$500. Ele conseguiu uma grande oportunidade. Beleza? Se eu aperto um Ctrl seta para cima, olha que interessante, o Igor tá aparecendo aqui, ó, data de compra na unidade de São Paulo, né, na filial, produto R$500, ele apareceu logo lá em cima porque é o menor valor aqui da tabela de classificação. Fechado? Olha, é uma função muito importante, muito interessante para você poder organizar dados, classificar dados e assim vai. Então aqui a gente viu a função classificar, vimos alguns atalhos, vimos a função de tabela também e eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Fechou? Se ele realmente te ajudou, eu vou te pedir algumas coisas, eu posso contar contigo, vou te pedir primeiro para você poder deixar o like nesse vídeo, é muito importante você deixar o like aqui nesse vídeo para a gente poder ajudar mais pessoas. E não esqueça que o material dessa aula aqui que eu utilizei tá para download, então a minha maior sugestão para você poder aprender Excel é faz o download do material que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Para você poder aplicar tudo que você viu nessa videoaula aqui. E ó, eu espero de coração ter te ajudado e agora eu te vejo em outras aulas aqui do canal. Forte abraço!